Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 está escrito: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Esse texto se inicia com a frase depois dessas coisas. E às quais coisas o evangelista se referia? Nós entendemos que no capítulo anterior, Jesus é dito que havia tido uma discussão entre os judeus religiosos e ele poder ter curado ao paralítico no dia de sábado, e foi necessário que o mestre reivindicasse sua autoridade, dizendo que a sua autoridade e o seu testemunho era válido, porque não apenas ele dava testemunho de si próprio, mas o próprio Deus Pai, que o enviara também, o dava testemunho. E depois dessas coisas, Jesus atravessa o mar da Galileia e uma grande multidão se reúne a ele porque haviam visto os sinais e maravilhas. E logo em seguida, Jesus pergunta ao seu discípulo Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? E o evangelista ainda vai falar que Jesus já havia dito isso para testá-lo. E esse é um princípio que nós podemos retirar de aprendizado. Deus, como onisciente, sabe, não precisa testar a nossa fé, ele sabe o que existe no nosso coração. Mas quando ele testa, quando ele prova a nossa fé, é para que nós possamos evidenciar aquilo que nós temos em nosso coração e nós mesmos entendemos aquilo que temos de fé, se nós entendemos realmente que Deus pode realizar as coisas que ele realiza. Então, Felipe aqui vai mostrar que ele tinha pouca fé em Cristo, porque ele vai falar que nem mesmo 200 denários, ou seja, cada denário era uma moeda referente a um dia de trabalho, nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para alimentar aquelas pessoas. Felipe que mostra quão pouca fé ele tinha. E também o retrato de nós mesmos, não é? Mas, logo mais para frente, vai falar de uma pessoa que tinha uma grande fé. O outro discípulo, o discípulo André, vai apresentar a um garoto que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e a partir dessa oferta de gratidão, esse garoto entrega aquilo que ele tinha, e Jesus dá graças e reparte os 5 pães e 2 peixes para aquela grande multidão. Ainda o evangelista, no versículo 3, vai falar que as pessoas se satisfizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. E no versículo 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nós precisamos parar aqui para refletir. Será que Jesus de fato realizou esse milagre? Ou as pessoas, ao verem o sinal de generosidade do garoto, também se sentiram incentivadas a abrir mão daquilo que elas tinham, para também doarem e satisfazerem? É claro que essa pode ser uma explicação racional e também já foi dada para tentar entender o que está escrito. Mas se nós entendemos que João escreve cada sinal para evidenciar a divindade de Jesus, ele não colocaria isso para tirar a ação, a glória de Deus. É claro que Jesus realizou isso. Assim como no passado, no Antigo Testamento, é descrito os profetas fazendo ações semelhantes de multiplicação de pães, apenas Jesus realizou isso em tão grande escala. Por isso que nós entendemos a surpresa que as pessoas falam que este era o profeta que devia vir ao mundo. No versículo 16, vai falar sobre o próximo sinal, Jesus andando sobre o mar. No final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não tenha medo. Mais uma vez, a gente poderia dizer que aqui os discípulos tiveram uma ilusão de ótica, e ao olharem Jesus na areia, pensaram que ele estava andando sobre as águas e chegou até eles. Mas isso é falso, porque, mais uma vez, nós temos que Jesus realizou esse milagre e mostrou a sua glória, e as pessoas entenderam e não tiveram medo com essa expressão da divindade de Jesus. No versículo 22 em diante, vai ter um ensino de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Se no início do capítulo 6 é dito sobre o pão material que sustenta o corpo, agora Jesus vai dizer sobre o pão espiritual. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum,
à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aqui então Jesus vai falar sobre a importância de nós nos alimentarmos dele, e os judeus passam a perguntar: qual é o sinal que o Senhor dá para que nós possamos acreditar? Os nossos antepassados comeram do maná. Moisés deu o maná no deserto. O que o Senhor irá fazer? Jesus vai falar que na verdade não foi Moisés que o deu, mas que é Deus quem dá o próprio pão que desce do céu e dá vida. E esse pão que desce do céu é Jesus. Versículo 35 vai dizer: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Assim como João coloca 7 sinais para dizer a divindade de Jesus, ele também coloca 7 frases: Eu sou, de Jesus. E essa é a primeira frase: Eu sou o pão da vida. Da mesma forma com que no Antigo Testamento Deus se revela a Moisés como o grande Eu sou, Jeová, Jesus também é descrito em João como Eu sou. Ele é o pão da vida, e aquele que se alimenta dele, aquele pão que desceu do céu, não terá mais a morte física, nem a morte espiritual, mas já passou da morte para a vida e será ressuscitado no último dia. As pessoas então passam a perguntar: mas e se nós, Jesus, nós conhecemos seus pais, conhecemos sua família, como ele está dizendo que ele desceu do céu, ele é o pão da vida? Nós não estamos entendendo. As pessoas então passam a questionar isso. E no versículo 60, as pessoas vão falar que essa é uma palavra muito dura, é um discurso muito difícil de ser digerido. Era uma espécie de canibalismo, comer o pão de Jesus, comer a sua carne e beber o seu sangue como o vinho, como a bebida verdadeira. É claro que Jesus falava isso de forma metafórica, uma alusão àquilo que nós devemos entender de receber Jesus completamente para termos a vida eterna. No versículo 61, as pessoas começaram a murmurar. Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Assim como Jesus estava nos céus e desceu, o que aconteceria se eles vissem ele subir novamente? E então as pessoas começam a sair de perto de Jesus, porque essa palavra era muito difícil de ser entendida. Mas quando perguntado também sobre o que ele faria, Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo de Deus. E essa é uma grande profissão de fé que Pedro dá, enquanto muitos abandonam Jesus quando o debate é um pouco mais difícil. Os verdadeiros discípulos de Cristo permanecem fiéis e se alimentam dele, porque ele dá a vida e nós temos a vida eterna nele. Então nós concluímos o capítulo 6, e agora nós podemos ir ao capítulo 7. No capítulo 7 é falado sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser reconhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Isso é muito difícil, não é mesmo? As pessoas da própria casa não acreditarem naquilo que Jesus fazia. Mas isso é normal. Jesus vai dizer que o tempo dele ainda não havia chegado. As pessoas, para elas, todo o tempo é certo de fazer as coisas. Mas apenas Deus entende a estação e o tempo certo para cada coisa. E é por isso que é necessário nós nos alinharmos com o tempo de Deus para fazermos aquilo que ele tem como propósito para a nossa vida. E nessa festa de tabernáculos, a princípio Jesus não iria, mas ele decide ir de forma mais escondida, disfarçada, para que não desse muito o que falar, uma vez que ele já estava sendo uma celebridade àquele tempo, devido aos seus sinais, às suas maravilhas que ele havia feito. E quando ele chega lá, as pessoas começam a questionar a respeito de Jesus. E ele começa a ensinar, as pessoas perguntam: como é que ele pode ensinar sem não ter sido ensinado, sem não ter feito uma faculdade em nossas sinagogas? Mas Jesus vai falar no versículo 16 que o ensino dele não era dele mesmo, mas era daquele que o enviou. E uma vez que ele havia feito a vontade daquele que o enviou, ele então podia ser acreditado, ser crido realmente, porque ele veio para dar glória ao nome daquele que o enviou. E
No versículo 25, as pessoas começam a perguntar sobre Jesus ser o Cristo ou não, sobre ser a divindade de Cristo. E Jesus vai falar que ele era, sim, o Cristo, porque as pessoas falavam que elas sabiam onde Jesus havia vindo. As pessoas achavam que ele era da Galileia, sendo que o Cristo é dito como nascendo de Belém, da terra de Davi. Mas as pessoas sabiam que Jesus, na verdade, havia nascido de Belém, da Judéia, e depois crescido na Galileia. Mas, ainda assim, Jesus continua a ensinar, e no versículo 37 vai falar: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é muito forte porque Jesus vai dar uma grande promessa. Assim como ele havia se revelado à mulher samaritana no capítulo 4, que aquele que bebesse da sua água não teria mais sede, ele também dá esse convite àqueles que estavam na festa dos tabernáculos. Era um grande ritual que tinha na festa dos tabernáculos de colocar também água para simbolizar a provisão que Deus tinha dado a eles no deserto. E Jesus aqui vai dizer que essa água era um apontamento do Espírito Santo que havia de descer sobre aqueles que crescem em Jesus. Do seu interior fluiriam rios de água viva. E uma vez que Jesus fala isso, passa a ensinar, as pessoas começam a se dividir. Será que ele era o Cristo? Será que não era o Cristo? E eu vi essa divisão entre o povo. No capítulo 45, no versículo 45, vai falar que as pessoas passam a perguntar, e os sacerdotes fariseus perguntam: por que vocês não trouxeram a Jesus preso? Mas eles respondem: jamais alguém falou como este homem. E as pessoas vão falar que Jesus havia vindo da Galileia, e por isso que não podia ser um profeta, porque não existia nenhum profeta da Galileia. Mas elas não sabiam que Jesus era de Nazaré, que na verdade ele era antes da Judéia, de Belém, e depois ele cresceu na Galileia. Mas ainda assim, mesmo Jesus dando tantos sinais, tantas maravilhas e provas para evidenciarem sua divindade, elas recusaram acreditar nele. E por isso elas deixaram de desfrutar as grandes bênçãos que Jesus veio para nos trazer. No capítulo 8 vai falar sobre uma grande misericórdia que Jesus tem, que ele evidencia. É dito sobre a mulher adúltera, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta deles. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Isso já começa com algo estranho. Um adultério precisa de pelo menos duas pessoas a serem envolvidas, mas somente a mulher os homens trazem. Então, certamente, eles trazem isso para poder deixar Jesus em uma situação difícil. É claro que esse texto, em grandes manuscritos mais antigos, não está presente, mas se Deus conservou esse texto na Bíblia para que nós possamos ler, é porque ele quer ensinar quer ensinar para nós o sinal da sua misericórdia, nos ensinar que assim como a mulher adúltera foi perdoada por Jesus, Jesus vai dizer que aquele que não havia pecado quer tirar a primeira pedra. E aos poucos cada um foi se retirando, porque todos sabiam que eram pecadores e não tinham direito. Apenas a única pessoa que tinha direito de acusar aquela mulher era Jesus, e ele deixa de acusá-la e evidencia essa misericórdia. No versículo 12, Jesus vai falar que ele é a luz do mundo. A primeira frase dele, como eu sou o pão da vida, João 6,35. E agora, João 8,12, ele vai falar que ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você se lembra que no capítulo 1, João vai falar que a vida era a luz dos homens? Jesus é a luz, ele ilumina o mundo que está em trevas. E nós precisamos sermos iluminados por ele para termos vida. E as pessoas passam ainda a questionar a Jesus como sendo a luz realmente, que elas não entendiam. Elas estavam com os olhos tão fechados que elas não haviam entendido o testemunho de Jesus, a sua obra e aquilo que ele havia trazido para elas viverem. Jesus, no versículo 21, ainda continua falando sobre a sua missão, sobre aquilo que ele havia vindo fazer no mundo, mas ainda assim, versículo 27, as pessoas não entenderam que Jesus lhes falava do Pai, que aquele que havia enviado a Jesus era o próprio Deus. No versículo 31 é falado uma grande frase que é muito citada. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja,
Uma vez que nós permanecemos em Jesus, em suas palavras, nós conhecemos a verdade, que é Ele mesmo. E conhecendo a verdade, nós somos libertos do pecado. Os judeus acreditavam que, por serem filhos de Abraão, eles estavam libertos de todo tipo de cativeiro. Só que o pior cativeiro é o cativeiro do pecado. E Jesus se manifesta como a luz do mundo para nos libertar do pecado. E uma vez que nós temos permanência nele, nós então saímos dessa escravidão e passamos então a ter liberdade, a vida dele. Ainda os judeus continuam questionando Jesus sobre quem ele era filho de quem, e Jesus vai falar que, na verdade, eles diziam ser filho de Abraão, quando, na verdade, eles eram filho do próprio diabo, porque cometiam as obras do diabo. Então, assim como o filho faz aquilo que vê o pai fazendo, os judeus religiosos faziam aquilo que eles viam o pai dele fazer, que era mentira, que era acusação, mas Jesus sabia que ele era o próprio Deus, ele era filho de Deus, e aqueles que acreditavam nele podiam ter também essa certeza de serem filhos de Deus. Não filhos do diabo, como os judeus que recusaram Jesus, mas realmente serem filhos de Deus. E no versículo 58 conclui dizendo: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para tirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu concluo esse vídeo com essa nota, uma nota triste. Os judeus tiveram essa oportunidade de acreditar em Jesus como Filho de Deus, como luz do mundo, como o pão que desceu do céu, para terem a vida nele, mas decidiram se recusar a recebê-lo. E que nós não tenhamos o mesmo ato, que nós tenhamos fé para acreditar nele, para crer nele realmente, e assim nós temos a vida e conseguimos ter acesso à vida eterna.